Um bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Hoje é 28 de janeiro de 2025. Agora é 7h16 da manhã. Então, bom dia para todo mundo, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Quem está comigo aqui hoje é a Branca. Hoje ela veio, não é, Branquinha? Hoje ela está aqui comigo. Então, bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos no 6º selo. Agora eu estou confuso se é parte 8 ou parte 9. Vou deixar. Bom dia, Luciano Rodrigo. Deus abençoe você aí. Então, nós vamos trazer o 6º selo. A parte é 8 ou 9, eu não lembro. Eu me perdi aqui. Mas eu já estou quase terminando também aqui, ó. 6º selo. Parte 8 ou 9, eu não sei. Eu estou na página 52. Se bobear hoje, eu quase termino ou termino o 6º selo, tá? Então é Rodrigo Bidil. Deixa eu ler o nome das pessoas que chegaram aqui. Giovana, Natália, Getúlio Inácio, Dilma, OFC, eu, MSM, Tiago, Galinha, Putinha, olha, você vê, gente, meu Deus do céu, Getúlio Inácio, Gilmar da Silva, Gilmar da Silva, deixa eu ver, por enquanto, Moisés, MS, Antônio Rodrigo, Luiz Sebastião, faço troca só em, sei lá, Cunha, Jos Coelho, Delaís, José Luiz, Lenira, Regina, esse aqui eu não sei falar não, viu? É uns nomes estranhos aqui, viu, gente? Eu não sei falar isso não. SL, não sei lá, 3, eu não sei falar isso não. Carlos Ferraz, Sula, Léo Lima, Tony, porque tem algumas coisas, eu acho que é igreja, né? Ednete, Mick e Joane Ferreira. Então, bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Vamos fazer uma oração, como sempre, né? Somente crer. A Branquinha está do meu lado aqui, já sentadinha no posto dela, tá? Ontem ela não participou não, mas hoje ela quer participar. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho a Ti, Senhor, pedir que o Senhor continue me fortalecendo, me dando vigor, que eu possa continuar na Sua presença, que eu possa trazer a Tua palavra, que o Senhor me dê força, coragem, me dê também, Senhor, descanso, para que eu possa descansar no Senhor,
quando eu estiver cansado, o Senhor possa estar me fortalecendo fisicamente, mas também espiritualmente. Nessa manhã eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Revela para nós esse sexto selo, trazendo revelação espiritual para cada um. Nessa manhã é o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. O irmão meu da minha igreja está mandando para mim uns áudios, né, sobre as coisas de Deus. Eu vou ser sincero para vocês. Eu leio muita mensagem. Eu gosto de ler demais, principalmente essa do profeta. Mas saber falar escritura por escritura, saber falar tá em tal versículo na Bíblia, eu não sei. E devido a essas coisas, eu estava me refazendo essa reflexão. E também, como eu tenho hora que eu estou fazendo 2 lives, eu estou andando muito cansado. Eu vou ser sincero para você, eu estou andando cansado demais da conta. Só que eu gosto das coisas de Deus, gosto de estar interagindo com vocês aí, do outro lado, né? Eu gosto, é porque eu gosto. Eu faço porque eu gosto. Senão eu nem fazia. Eu gosto de fazer. Deixa eu só compartilhar esse meu vídeo aqui lá no Instagram, lá no Facebook. Então, como eu gosto de fazer, né? Como eu gosto de fazer, eu faço. Mas eu vou falar com vocês, é cansativo. Mas eu gosto. Então eu estava pensando, para a gente saber mais sobre as coisas de Deus, a gente precisa fazer 3 coisas que eu faço. Eu escuto a palavra de Deus, eu leio e eu tento falar sobre a palavra de Deus, pregar alguma coisa. Só que igual eu estou falando com vocês, eu estou andando muito cansado. Eu não sei se é porque eu faço de manhã, faço à noite, eu escuto. Eu estou pensando em terminar esse sexto selo e eu estou querendo terminar as eras. Eu acho que falta mais 2 lá. Falta as 7 eras e falta perguntas e resposta. Eu não sei se tem mais uma lá não. Estou querendo terminar terminando elas. Então aí cada um de vocês vai ter os selos em mãos que eu falo assim, tudo gravado, tudo aí, entregue a palavra de Deus para vocês. Deus em simplicidade, porque o nosso profeta começa trazendo os selos em Deus em simplicidade, mostrando para nós que a pessoa tem que ser simples e que as coisas de Deus, as pessoas falam que as coisas de Deus é complicada, isso, aquilo, mas as coisas de Deus é simples. Então, os selos começam em Deus em simplicidade. E ele vai terminar, eu não sei se é na perguntas e respostas, eu não sei falar com vocês. Mas é uma coisa assim. Sei que aí agora, na próxima de eu terminar o sexto selo, eu vou trazer para vocês o 7º selo. Depois perguntas e respostas. Então eu acho que deve terminar. Então, o meu canal aqui, ele já trouxe para vocês as 7 eras da igreja. Coisa que a maioria das pessoas que quer saber coisas de Deus deveria saber as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja te mostra como as religiões foram entrando nas igrejas e foi contaminando a palavra de Deus, para que você não seja enganado. É um livro grandíssimo, grossão, e eu consegui fazer ele 2 vezes. Eu fiz ele mais de 1 hora fazendo leitura da palavra, e depois eu coloquei ele 50 minutos. Eu fiz ele 2 vezes e regravei. Então eu terminei as 7 eras da igreja, e agora eu estou terminando os selos. Então o meu canal tem tudo aí para que uma pessoa que não entende nada de Deus
possa entender as confusões que as religiões fizeram com a palavra de Deus, para que a pessoa não seja enganada. Então, devido a isso, eu terminando, eu vou dar uma descansada. Eu estou cansado para danar, mas graças a Deus eu estou entregando. O que eu queria fazer e o que é o meu propósito eu estou entregando. E eu vou continuar fazendo live para vocês, mas talvez à noite eu não sei se eu vou fazer. Posso fazer uma hora extra, né? Quando o cara está no serviço, tem hora que ele faz uma hora extra. O que eu estou querendo falar, hora extra? Se eu não estiver cansado, eu gosto de fazer. Bobear eu faço, gente. É porque eu gosto de mais estar envolvido nas coisas. Mas se eu estiver cansado, eu não quero ter compromisso com vocês aí do outro lado. Mas se eu estiver descansado, eu faço. Mas eu também estou querendo agora, eu não sei se eu vou ler de manhã quando eu terminar isso, no início, que eu estou querendo também escutar muito a palavra de Deus. Porque a gente que está aprendendo as coisas de Deus, a gente precisa de 3 coisas, igual eu estou falando com vocês. Ler a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e pregar. E eu estou com vontade agora de escutar a palavra de Deus. Eu não sei se é porque eu já li muita coisa. E tem hora que você tem que dar uma pausa para você refrescar a sua cabeça. E também eu gosto de escutar. E eu estou achando que eu estou precisando escutar mais a palavra de Deus. Então o que acontece? Depois que eu terminar isso que eu quero entregar para vocês, é capaz de eu começar a escutar. Então eu vou abrir a live aqui. Talvez eu faça algum comentário, mas nós vamos escutar a palavra de Deus. Então o meu propósito no canal está sendo entregue. Mas eu estou querendo trazer as 3 coisas que um cristão precisa fazer. Ler a palavra de Deus, tentar entender as coisas de Deus, ler e escutar também. Porque você precisa escutar a palavra de Deus também. E aí talvez vai chegar um momento agora que eu vou começar a escutar e trazer para vocês escutar junto comigo. Alguma coisa eu vou comentar, porque eu quero ganhar mais coisas de Deus. Então, também você tem que escutar. Você também não adianta eu querer só trazer e não escutar. Eu escuto do meu pastor, mas eu estou querendo escutar coisas mais evangelistas. E eu vou ter que fazer uma pesquisa aqui na internet, tentar ver o negócio. Por quê? Porque o meu canal aqui, ele é voltado para tentar trazer as pessoas de Deus, né? Só que eu vou ser sincero para você, eu não sei evangelizar. Falar com vocês que eu não sei não. Eu gosto das coisas de Deus, eu leio a palavra de Deus e tudo. Então é bom eu escutar as pessoas que evangelizam, igual o meu irmão lá, o Adilson, ele é evangelista. É porque Deus deu uns para profeta, Deus deu uns para pastor, Deus deu uns para evangelista, uns para falar em línguas. Então são os dons de Deus, cada um tem um dom. Então, eu não sei, é o que eu estou te falando. Mas tudo para você aprender, você tem que escutar. Vou te dar um exemplo. Se você pega uma criança, porque a criança ela tem mais facilidade que a gente. Pode ser qualquer língua, se aquela criança ficar escutando várias vezes aquele idioma, ela passa a falar aquele idioma. Porque ela escutou. Então, muitas vezes, a gente tem que escutar. Talvez a gente não precise nem falar nada, escutar. Então eu estou precisando escutar mais. Principalmente que eu gosto de evangelizar, né? Então eu precisaria escutar mais pessoas que evangelizam. Eu tenho esse meu irmão aí, Adilson, né? Só que ele não tem tempo e ele é bom para evangelizar. Ele falou que quando ele puder, vai trazer áudio aqui, eu vou colocar para vocês verem, mas eu preciso escutar mais, né? Então é isso aí que eu falei, então eu vou começar aqui. E aí vocês já estão sabendo aí. Então eu estou na página 52 do Sexto Selo.
como ele está aberto agora. Amém? Você tem crido nisso? Amém. Ele diz, quem tem crédito, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Vem, creia na pregação. Então o braço do Senhor é revelado. O braço, a palavra de Deus está revelada. O Senhor permitindo agora, amanhã de manhã, tentarei o meu melhor para responder aquelas perguntas. Eu passarei, provavelmente, o restante da noite, ou a maior parte dela, em oração por elas. Estou tendo aproximadamente de 1 a 3 horas por noite. Eu não fui para a cama ontem à noite, até perto de 1 hora. E às 3 horas eu já estava estudando. Vem. Então, só para vocês verem. Eu quero, se vocês captar essas coisas aqui, eu acabei de falar esse assunto sem saber. Olha para vocês verem. Essa mensagem do sexto selo é a mensagem do nosso profeta, o sétimo anjo. Mas não é porque ele era o sétimo anjo, não é porque ele era o profeta, que ele não estudava as coisas de Deus. Encaixou direitinho no que eu estava falando. Então, como eu gosto das coisas de Deus agora, antes eu era do mundão, né? E hoje eu quero viver para as coisas de Deus. Então eu gosto de ler a mensagem, mas eu gosto de escutar, eu gosto de falar. E eu agora estou com o desejo de escutar mais. E o nosso profeta estava dedicado tantas horas só para estudar as coisas de Deus. Você vê como que é importante. A pessoa recebe uma pregação aí do lado de cá, igual eu estou mandando uma palavra de Deus daqui para aí, mas você tem que fazer a sua parte do outro lado também. Você tem que fazer esses 3 requisitos. Ler a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e analisar. Isso é importante. Você está envolvido. Mas muitas vezes as pessoas, como elas não têm aquele amor com as coisas de Deus, elas só querem receber, elas não querem se doar. E muitas vezes a gente tem que se doar. É cansativo? É cansativo. Eu estou exausto. Mas eu gosto das coisas de Deus. Então tem hora que você tem que estar analisando, você tem que estar ali. Mas as pessoas hoje em dia não querem fazer essas coisas. E é importante você fazer. Sabe por quê? Quando você faz isso, você começa a conhecer mais as coisas de Deus. E você conhecendo as coisas mais de Deus, você vai ver que essa terra aqui é tudo passageiro. E que você precisa estar pronto para as coisas de Deus. E eu estava escutando umas palavras que eu comecei a jogar aqui na internet aqui do negócio de evangelista, igual eu estou falando com vocês. Eu estava escutando o Billy Graham. Ele estava falando que a nossa vida na Terra aqui passa muito rápido. E ele fez o cálculo lá, coisas que ele já fez, coisas assim. Um pregador deve fazer isso, né? Só que eu não sei se tem tempo para fazer, eu não vou fazer. Mas o certo é fazer isso mesmo. Ele fez os cálculos das horas direitinho, quantos minutos que a gente tem, 24 horas, quantos minutos que dá, eu não sei. A gente temos 24 horas por dia. Cada um de nós temos o mesmo tempo. Você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser velho, você pode ser criança. Cada um tem o seu tempo de 24 horas por dia. Como você vai gastar esse seu dia? E aí ele calculou lá. Ele calculou lá, contando quantas horas que a gente gasta para dormir num dia, quantas horas que a gente trabalha, quantas horas quando você é criança. E ele estava fazendo cálculo que você dorme tantas horas por dia, calculando isso, e o homem vive mais ou menos na faixa de 70 a 80 anos.
A Bíblia fala sobre isso. E desses 70, 80 anos, você passa 20 anos só dormindo. Você não deve saber disso, né? Nem eu sabia. A gente passa 20 anos só dormindo. Se você for contar, né? De 0 ano até 80 anos. Você passa 20 anos só dormindo. Se você calcular, você dorme, vamos supor, 8 horas por dia. Você dorme 8 horas por dia, trabalha, faz suas coisas. Você é criança. Quando você nasce, você é criança. Até você chegar numa idade assim, que você vai começar a fazer, entender as coisas, a sua idade de 0 até uma certa idade, você só passou sua infância. Então ele estava calculando lá, eu não sei o carro que ele fez não. Mas é interessante, uma hora eu vou colocar o áudio para vocês, que eu gostei. E aí ele colocou lá que a gente passa 20 anos só dormindo e a gente vive praticamente assim, que a gente tem tempo fora dos nossos afazeres e aquelas coisas. A gente só tem 30 anos. O resto tudo é coisas que você perdeu na sua... Não é que perdeu, você ficou na sua infância, chegou numa idade de que você tem mais consciência e tal, 30 anos só. E aí ele estava falando, por mais que a pessoa seja forte e tal, depois dos 70 anos, se você vive até os 70 anos, você passou dos 70 anos, provavelmente você vai viver até os 80 anos. No que ele falou lá. Estou falando o que eu escutei. Então aí você vai viver até 80, um pouquinho mais. Mas todos nós já temos os dias predestinados da nossa morte. A maioria não passa de 100 anos, não. Daqui 100 anos, todo mundo que está nessa live aqui já morreu. Hein? Então, o que você está fazendo para preencher esse tempo que você tem, igual a todos nós? O que você está colocando de sabedoria das coisas de Deus? O que você está preparando para você encontrar com Deus? Porque todos nós vamos ser julgados. E nós estamos escritos. E ele estava falando que a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, antes de você aceitar, o seu nome nem está escrito no livro. Você já é condenado. Se você não aceitou Jesus, você já é condenado. Aí você aceita Jesus. Aí a partir desse dia que você aceitou Jesus, aí o seu nome é posto no livro da vida, não na vida do Cordeiro, no livro da vida. Então ali já vai começar a contar a partir do momento que você começou a aceitar Jesus. Só que, se você não aceita Jesus, lá no livro da vida, lá está escrito tudo o que você fez na terra. Está tudo seu manual lá. Vai puxar lá, você é uma pessoa única. Fulano de tal, nasceu em tal lugar, tal família, sei lá o que, fez isso, aquilo. E você vai ser julgado pelo que você fez aqui na terra. Então você vai ser julgado pelo que você fez na terra. Mas se você aceitou Jesus, eu aceitei Jesus em 2026, que nós estamos agora. Você aceitou agora. A partir desse dia, começa um novo dia para você. Como uma pessoa diferente que aceitou Jesus. Então Deus, ele perdoa a sua ignorância até o tempo que você não tinha nada com Deus. Ele vai perdoar a ignorância sua. Mas o importante mesmo é você ter o nome no livro da vida do Cordeiro, não no livro da vida. Então, cada pessoa deveria saber essas coisas. Que todos nós vamos ser julgados, que é o que a gente fez aqui na terra. Então você tem que plantar bons frutos. Ser bom esposo, ser uma boa pessoa, amar o próximo. As pessoas que levam a palavra de Deus,
ela tem que amar mais o próximo, porque você está querendo levar a salvação para o outro lado. É o que nós queremos. E tem que ter alguém para falar as coisas de Deus, para que a pessoa escute do outro lado. Senão ela vai falar, eu nunca escutei coisa de Deus, ninguém nunca me falou que era assim, assim, assado. E aqui está sendo a oportunidade para você entender. Né? Então vamos continuar a leitura. Então eu estou com vontade de começar a escutar mais, para mim ver se Deus também me ajuda a eu captar mais coisas para me transmitir para vocês do outro lado. E vocês oram por mim aí também, tá? A gente precisa de oração. Se você não sabe, a gente precisa de oração. Porque por mais que eu tenha vontade, que eu queira fazer, eu sou fraco, debilitado. Eu posso ser perseguido. E eu preciso de oração para que Deus me ajude, me dê força, para que eu possa compreender, que eu possa captar, para mim também transmitir para vocês do outro lado coisas boas de Deus, para que você também aprenda do lado de lá. Eu terei que responder por isso. Isso é certo. Estamos muito próximos para tomar qualquer coisa, qualquer insensatez, ou qualquer conjectura, ou meia crença. Eu tenho que ver isso primeiro. Então, quando vejo aquilo, tem que estar na palavra, amém? E até aqui, pela graça de Deus, perfeitamente, eu tenho trazido isso através de todo o caminho. Vocês sabem disso? Então, perfeitamente enquadrado. Isso tem que ser, ou assim diz o Senhor, porque não é só como dizer isso de meu próprio conhecimento, mas a palavra do Senhor é, ou assim diz o Senhor. E aqui está a palavra, tomando o que ele tem me dado, e enquadrando e mostrando a vós, de modo que você mesmo saiba que isso é o assim diz o Senhor. Vem? Aqui a palavra diz assim. Então, a revelação que ela me dá, a qual é contrária ao que qualquer um de nós já pensou, ora, contrário ao que eu pensava, porque eu nunca entrei nisso assim. Mas agora descobrimos que isso desliza junto. E o que é isso? É o assim diz o Senhor. Vem? É exatamente isso. Tem sido um lugar aberto, mantido ali até agora. Então o Senhor vem e empurra isto assim. Então, veja você, ali está isto é o Senhor. Eu amo como todo o meu coração. Agora recorde, vocês, não pudemos trazer até o altar. Muitos levantaram as suas mãos. Agora veja, é uma questão individual. Como você veja seja o que for que você quiser fazer, vem. A hora está tão próxima que você deveria se esforçar ao máximo que pudesse, não ter que ser puxado. Veja, apenas continue se esforçando, tentando entrar. Senhor, não me deixe fora. Cada oração deveria ser assim. Senhor Deus, não me deixe fora do seu plano, Senhor Deus. Coloca meu nome no livro da vida do Cordeiro. A minha oração, sempre que eu vou ensinar vocês aí, vai ser essa. O seu nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro. Se estiver no livro da vida, seu nome ainda pode ser riscado. Mas no livro da vida do Cordeiro não tem como não. Não me deixes fora, Senhor. As portas estão se fechando. Se eu simplesmente puder entrar, vem. Um dia, Deus fechará a porta. Ele faz isso nos dias de Noé. Ele baterá na porta. O irmão Brana bate no púlpito várias vezes. É isso correto? A congregação diz amém.
Agora recorde, a Bíblia diz que na 7ª vigília, correto? A congregação diz amém. Algumas caíram no sono na 1ª vigília. Na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, mas na 7ª vigília houve uma proclamação, um grito. O noivo chegou. Saiam para encontrar. Vai ter um dia que o Senhor Jesus vai vir pegar a sua noiva. E aí, todos vão sair ao seu encontro. Só que vai ter 5 prudentes, 5 virgens prudentes e 5 nécias. Eu quero ver em qual situação que você está hoje. Você seria uma virgem prudente ou uma virgem nécia? Você teria azeite na sua boticha ou não? As virgens nécias disseram: eu gostaria de ter um pouco desse azeite agora. A noiva disse: eu só tenho o suficiente para mim mesma. Só o suficiente. Se você deseja, vá e ore. Então vai acontecer nessa terra que quando o noivo, que é o Senhor Jesus, vier, vai ter muita gente que vai vir ao encontro dele. Mas por não ter o Espírito Santo, não ter buscado o azeite, não vai ter suficiente para ter a sua lamparina acesa. Então você precisa, desde já, estar enchendo a sua vasilha de azeite, que é o Espírito Santo, para quando ele chegar, você ter o suficiente para você. E quando você não tem, você vai ter que sair à procura do seu azeite, mas pode ser tarde demais. Não vê você a Virgem Nécia agora. Veja os episcopais, presbiterianos, luteranos e todos tentando. O problema é, ao invés de tentar obter o Espírito Santo, eles estão tentando falar em línguas. E muitos dos que falam em língua e têm vergonha de vir à igreja para receber oração, querem que eu vá até suas casas para orar por eles. Você chama isso de Espírito Santo. Aquilo é falar em línguas, mas não o Espírito Santo vem. Agora eu creio que o Espírito Santo fala em línguas. Vocês sabem que eu creio nisso. Veja, mas existe uma imitação disso também. Sim, Senhor, são os frutos do Espírito que provam que é isso. Os frutos de uma árvore prova que tipo de árvore ela é. Não é a casca. Não é a casca. É o fruto. Agora observe. Então, quando ela chegou naquela última hora, e ali, quando elas entraram, então elas foram e disseram: bem, eu creio que tenho agora. Eu creio que eu tenho, sim, nós o estamos obtendo. É melhor, eu não disse isso, veja, porque pode causar confusão, quando eu disse outro dia acerca do rapto. Como ele viria, agora, você disser que você o aceitará, correto? A congregação diz amém. Observe, correto? Isso depende de você. Quando a Virgem Nécia pensava que havia orado o suficiente para voltar, a noiva já havia partido. Ela se foi e elas não ficaram sabendo, como um ladrão na noite. Então elas começaram a bater na porta. E o que aconteceu? O que sucedeu? Elas foram lançadas no período da tribulação. A Bíblia diz: ali haverá choro e lamentação, e ranger de dentes.
É isto correto. Quando isso acontecerá, irmão, irmã, eu não sei, mas pode ser que seja de mim mesmo aqui. Agora, veja isso. Isto é o quê? Esse é o meu pensamento. Vem, eu creio que está tão próximo, até o ponto em que eu estou. Cada dia estou tentando caminhar tão cuidadosamente quanto eu posso. Vem? E agora, quando você sabe, quando houver algo que aconteceu hoje e eu vi algo surgir, eu não pude mais controlar o meu fôlego. Veja, ali estava ele de pé e aquela luz ali estava aqui. Eu sei que é a verdade. Eu pensei, ó Deus, eu não poderia dizer isso. Eu não posso dizer isso, eu não posso. Eu simplesmente saí dali, fui para fora, andei de um lado para o outro. Irmão, eu pensei, que coisa, o que posso fazer? Vem, eu tenho que ir pescar, ou algo, rapaz, eu não posso lhe dizer, vem. Então tivemos bons momentos. Não tivemos? Louvado seja o Senhor, amém? Vem. Estamos num tremendo tempo. Veja, pois o meu coração está transformando de alegria e gozo. Mas quando eu penso neste mundo e nos milagres que eu sei que estão perdidos, sombras negras, então o coração da gente simplesmente sangra. O que a gente pode fazer? O que você pode fazer? A gente simplesmente sente o Espírito Santo clamando em seu coração, como deve ter acontecido com o Senhor, o nosso Senhor, quando ele olhou para Jerusalém, seu próprio povo. Veja, diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te agasalhar debaixo das minhas asas, como a galinha agasalha os seus pintainhos. Mas tu não quisestes. Você sente o Espírito Santo dizer: como eu gostaria de ter te agasalhado, mas tu não quiseste. Bem, estamos bem aqui. Tem algo, amigos, seja o que for, Deus sabe, ninguém sabe quanto isso vai acontecer. Isto é segredo, ninguém sabe quanto vai acontecer. Mas Jesus nos disse: quando virdes essas coisas, todas essas coisas, mal como foi, comparando com o sexto selo, o que ele disse em Mateus 24. Agora recorde do que ele disse. Quando virdes essas coisas começarem a acontecer, como vistes essas coisas, então o tempo está às portas. Observe o versículo 30, o versículo 31. Enquanto ele segue, versículo 32 e 33, ele disse: ele haverá os seus anjos aos quatro cantos dos céus, aos quatro ventos, para reunir os seus eleitos. É isso correto. Disse agora, aprendei. Agora recorde, ele parou bem ali. Ele nunca seguiu em frente. Depois daquele sexto selo, ele nunca disse nada a respeito do sétimo. Ele falou do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Mas ele parou ali. Nunca mencionou nada sobre ele. Então eu estou lendo para vocês o sexto selo. E ele está explicando aqui,
que o Senhor Jesus, ele dá uma palavra sobre o primeiro selo, sobre o segundo, sobre o terceiro, sobre o sétimo, sobre o quarto, sobre o quinto. Mas no sétimo ele não fala nada. Ele fica parado. Observe a coisa seguinte, que ele disse agora, aprendei uma parábola, vem? Então ele começa com a parábola. Ele diz, essas coisas serão. Ele está respondendo aquelas 3 perguntas. Então, no sétimo selo, ele está respondendo perguntas. Quais serão? Aqueles sinais. A qual será o sinal da vinda? Qual será o sinal? Do fim do mundo. O sexto, ali foi o fim do mundo. E ao soar a trombeta do 7º anjo, levantou as mãos e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, que não haverá mais tempo. A terra está dando à luz. Uma nova terra está determinado. Aqui estamos nós. Bem, aqui as portas. Eu fico trêmulo. Eu o que devo fazer? Senhor, o que mais posso fazer? Bem, então apenas pense em ver aquele lugar e aquelas pessoas preciosas. Eu parei ali olhando para mim mesmo. Eu pensei, Deus, ora, eles não podem perder isso. Eu deveria empurrá-los. Eu deveria alcançá-los na audiência e apanhá-los, empurrá-los. A gente não pode fazer isso. Você? E ninguém pode vir, a não ser que meu Pai o traga. Essa pregação aqui, essa meditação aqui, ninguém pode trazer a pessoa a Deus, a não ser que o Pai traga. E quando o Pai traga, essa é filha de Deus. Por isso que não é nem com força, nem com violência. Mas aqui está um consolo que temos. Todo aquele que o Pai tem me dado virá. Mas o restante deles, com aquelas organizações, depende delas assim. Veja, e ele enganou todos que viviam, habitavam sobre a terra. Então isso prova para a gente que aquela religião ali toda foi enganada. Porque eles mesmos crucificaram o Senhor Jesus, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Que coisa! Então, veja você, é uma coisa triste. A única coisa que você pode fazer é simplesmente apenas ficar corretamente com a palavra de Deus. Observe, seja o que for que ele disser para fazer, então faça aquilo. Seja o que for que ele disser para fazer, faça-o. E você olha ali e diz, que coisa, eles fazem isso, então, apenas. Você não calcula que atenção. Agora, eu quero dizer isso. Suponho que as fitas estejam desligadas. Muitas pessoas dizem, irmão Brana, com um ministério daquele, eu tenho que observar, porque as pessoas simplesmente tomam aquelas fitas e tentam desviá-las em partes. Vocês sabem. Então, quando eles dizem, irmão Brana, gostaríamos de ter um ministério, você não sabe o que você está dizendo. Você, honestamente, você não sabe o que acompanha isto, irmão, irmã, o que coisa. É responsabilidade. Quando você tem pessoas penduradas no que você diz, recordem, se você lhes disser algo errado, Deus requererá
o sangue delas de suas mãos. Então, pense nisso. É uma coisa terrível. Então, segue. Amorosos. Amém? E Jesus de todo o coração seja. Simples, nunca tente imaginar nada, apenas seja simples diante de Deus. Quanto mais você tentar imaginar, mais distante vocês ficam dele. Bem, simplesmente creiam nele. Diz agora, bem, quando ele virá, se ele vier hoje, se ele vier daqui a 20 anos, ainda está tudo bem. Eu vou conseguir conseguir exatamente do modo que estou seguindo agora, seguindo o Senhor. Se tu podes me usar em algum lugar, aqui estou, Senhor. Se é daqui a 100 anos, se meu tataravô, tataraneto estiver vivo, para ver sua vida, deixe, Senhor. Eu não sei quanto isso será, mas apenas deixe-me andar corretamente hoje. Contigo, velho, eu quero, porque eu ressuscitarei naquele dia, exatamente do mesmo modo, como se eu estivesse tirado um pequeno cochilo em algum lugar. Chegando ali, naquele glorioso palácio além, aquele reino de Deus ali, onde todos os velhos serão jovens. Olha a revelação aí para vocês aí. Todos os velhos serão jovens. Onde já estão vestidos com vestes brancas. Os homens e as mulheres estarão mudados em formosura a própria arte de um homem bonito e de uma mulher amável, ali de pé, em plena beleza e estatura de uma jovem e de um jovem. Olha que glorioso que é essa revelação aí para você do outro lado também, para que você possa captar isso. Se você captar isso, a minha live está salva. Você que está procurando aí, nesses dias de hoje é 28 de janeiro, querendo ser mais bela, querendo gastar dinheiro com cirurgia plástica, querendo fazer academia. Não sou contra nada disso, tá? Mas você tem uma coisa melhor. Se você for do Senhor, você vai ser jovem, com 18 a 21 anos. Você vai ser mais bela que você é ainda. Você vai ter um corpo glorificado. E você, homem, também vai ser jovem. Você não vai ser velho mais. Então, você tem uma promessa que essa promessa eu falo com você. Você pode ficar descansado que ela vai se cumprir. Agora, essa promessa terrena, de você querer melhorar, você sabe que cada dia que passa a gente vai morrendo, né? Cada dia que passa a gente vai envelhecendo. Todo mundo sabe. Por mais que você pega a ciência, a tecnologia, para te fazer jovem, para esticar você de um lado, do outro, a velhice vai bater na sua porta. Mas aqui você tem uma promessa que essa daqui não falha. Você vai ter um corpo jovem, glorificado. Mas você precisa render a sua vida ao Senhor, para que você possa chegar nessa estatura. Se você não quer nada com Deus, você não vai ter, não. Então, se você gosta de ser jovem, ter saúde, procure primeiro o reino de Deus, e aí você vai ter. De pé ali. E nunca poderão envelhecer, nunca mais poderão pecar. Nunca poderá haverá nenhum ciúme ou ódio ou qualquer coisa. Eu acho que as fitas estão
deslizadas agora. Eu tenho apenas cerca de 3 ou 4 minutos. Eu quero falar a vocês. Está tudo bem, a congregação diz amém. Agora, isso é apenas pessoal. Veja, porque amanhã isso será tão tremendo. Eu quero que seria melhor eu dizer isso agora. Veja, o que eu for dizer, isso é apenas para nós agora. Eu estava simplesmente. Vocês sabem, eu tenho uma esposa que eu amo. E esta é a Meda. E eu nunca mesmo teria me casado com ela por causa do meu amor pela minha primeira esposa. Isso mesmo, gostaria muito dela. Eu não teria me casado com ela se Deus não tivesse dito para fazê-lo. E você conhece essa história, como ela foi orar. E como eu fui orar, então ela me disse exatamente o que fazer e ir e me casar com ela. E marcou a data para fazê-lo. Ela é a minha mulher amável e ela está orando por mim nesta noite. Então agora são 8 horas em casa. Provavelmente ela está orando agora. Agora observe, certo dia ela disse, Bill, ela disse, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre o céu. Eu disse, tudo bem, Meda. O que é? Ela disse, você sabe o que eu te amo? Vou ver se eu consigo ler só essa parte aqui. E eu disse, sim, foi logo que isto aconteceu aqui em cima. Ela disse, você sabe que Hope te ama também. Eu disse sim. E ela disse, eu não acho que eu seria ciumenta. Ela disse, mas Hope era. E ela disse, agora, quando chegarmos no céu, e você disse que você a viu lá. Eu disse, e ela estava lá. E a vi 2 vezes ali. Ela estava lá. Ela estava esperando por minha chegada também. Sharon também está. Eu a vi do mesmo modo que estou olhando para você. Eu a vi lá. E eu disse. Ela disse, bem, agora, quando chegarmos lá, disse, quais das 2 será a sua esposa? Eu disse, ambas ali. Não haverá nenhuma. Veja, eu mesmo, ao mesmo tempo, vocês 2 serão. Ela disse, eu não consigo compreender. Eu disse, agora, querida, assente-se, deixe-me explicar uma coisa. A você, eu disse, agora eu sei que você me ama, e você sabe como eu te amo. Com respeito e honra. Agora, por exemplo, se eu me arrumasse e fosse ali embaixo, em alguma prostitutazinha realmente bonita viesse e ajoelhasse os seus braços ao meu redor e dissesse, oi, irmão Brana, eu certamente te amo. E começasse a me abraçar e me acariciar. O que você pensaria? Eu disse, eu creio que eu não gostaria muito disso. Eu disse, eu quero te perguntar algo. A quem você ama mais? Se isso tiver que vir a uma prova final, a mim ou ao Senhor? Jesus. Agora, essa é a conversa em família. E ela disse, o Senhor Jesus disse, sim, Billy, por mais que eu te ame, antes de deixá-lo, eu te deixaria. Eu disse, obrigado, querido. Estou contente por ouvir isso de você agora. Eu disse, agora, se aquela mesma mulherzinha chegasse até Jesus e ajoelhasse aos seus braços, o Senhor
ao seu redor e dissesse: Jesus, eu te amo, o que você acharia disso? Ela disse: eu ficaria feliz com isso. Veja, isso muda de filió para agape. Veja, é o amor suprime, vem. Eu vou encerrar por aqui, porque eu não vou ter tempo. Então tem o amor agape. Eu vou ver se eu consigo falar sobre isso. O meu pastor já pregou sobre isso. Tem um amor fraterno. Ô, Preto, você sabe falar? Tem um amor agape e tem um amor comum. O amor maior, eu acho que é o agape. Depois eu vou ver se eu sei falar sobre isso, eu falo com vocês. Então, quando chegar lá, o nosso amor não vai ser esse amor carnal que nós temos na terra, não. Então, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar aqui o 6º selo, na página 58. Eu acho que na próxima eu já encerro. Só tem uma página, na próxima eu já encerro. Não, 2 páginas, na próxima eu já encerro. Então, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live. 1 hora de live, não posso passar. Encerro sempre no Instagram. Primeiro, depois encerro no TikTok. Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus. Espero que a live possa ajudar vocês aí, tá? Estou andando cansado, ore por mim. Se você puder orar por mim, eu agradeço a sua oração, tá? Eu gosto de fazer as coisas de Deus, mas eu também sou fraco. Eu trabalho, eu tenho problema de saúde, eu tenho problema respiratório. Às vezes eu estou muito cansado. Agora eu saio para trabalhar, faço a live para vocês primeiro. Mas eu necessito das suas orações aí do outro lado também, viu? Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live.